Aquele bom dia pra lá de especial. O Brasileirão tem um novo líder. Na estreia de Roger Machado, o São Paulo fez a lição de casa, venceu a Chapecoense por 2-0, com gols de Luciano e Caleri e chegou ao topo da tabela com 13 pontos. O tricolor contou com a ajuda do Vasco de Renato Gaúcho, que venceu de virada o Palmeiras por 2-1 e encerrou um tabu de 11 anos sobre os paulistas. Em Belém, o Fluminense não deu chances para o Remo, agora de Léo Condé, resultado que colocou o time das Laranjeiras no G4. No Sul, o Grêmio ficou no 1-1 com o Bragantino, com mais um gol do artilheiro Carlos Vinícius. No fim de semana, a sexta rodada tem como destaque 2 clássicos estaduais. No Rio, o Botafogo recebe o Flamengo no Newton Santos e na Vila Belmiro, o Santos encara o Corinthians. Esse duelo vem apimentado com as esperadas voltas de Yuri Alberto e Neymar. E também teve festa para o goleiro Brazão, que recebeu homenagem pelas 100 partidas com a camisa do Peixão. Uma alegria muito grande estar aqui, representar a camisa do Santos, ainda mais... eu sempre falei, né, que foi o Santos que abriu as portas, o clube que me deu a oportunidade de estar aqui hoje representando a camisa do Santos. É algo muito gratificante. Não tenha dúvida que a gente sai com um gosto amargo na boca, né? Porque nós tivemos uma bela atuação na segunda etapa. Eu não quero também aportar muito aquilo que é o resultado do jogo só às questões físicas. Nós tivemos dificuldades em ter jogo, mesmo na fase de meio da segunda parte. Lo más importante es no perder la identidad, adaptarnos al contexto. Así que pudimos decir presente y llevarnos los 3 puntos, ¿no? Um campo pesadíssimo, parece que jogaram ontem neste campo, mas já não jogavam há 11 dias e vamos continuar a falar de sintéticos, enquanto a CBF não tomar uma atitude. Na televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. O campo do Vasco, digamos que não é nota 10, mas é um bom campo, entendeu? Mas eu prefiro jogar 1000 vezes no campo do Vasco, se eu fosse jogador, do que jogar na grama sintética. Eu imaginava, né, que com o cenário, né, de vitória e a combinação de outros resultados, né, essa na verdade foi a grande motivação desse primeiro jogo, né, acabar essa rodada em primeiro lugar. Eu acho que foi uma estreia bem importante. Campeonato Brasileiro, você está meio maluco, malvado, surpreendente. E eu começo com o novo líder. Ontem ele pediu, exigiu, requisitou aqui no programa que o nosso cadeirão fosse repintado. Já aconteceu e o São Paulo é o novo líder da Série A. Cicinho! Bom dia, Renato! Bom dia, amiguinhos! Não vejo ninguém à minha frente, Edu. Essa é a normalidade do futebol. Eu vou falar, tá difícil, que nem eu estou aqui, mas a minha empolgação tá acima desse cenário. Tá? O São Paulo que é isso, Crespo? Que trabalho o senhor deixou, Crespo? E agora tem que estar rogerizado, não tem jeito. Nossa Senhora! Bom, eu quero mostrar o contraste, o lado que ninguém imaginava. Eis que na estreia de Renato Gaúcho pelo Vasco, o Palmeiras sai na frente no placar com um golaço de Flaco Lopes e o Vasco vira o jogo. Edu Dracena, o que aconteceu no Rio de Janeiro, hein? Bom dia! Renata, não é um bom dia pra mim, não, mas bom dia pra você, bom dia pros meus amigos, parabéns, Cicinho, depois de 4 anos... Pra mim não é um bom dia, é um ótimo dia. Depois de 4 anos você ficou líder do campeonato, a última vez foi em 2022, mas tá tudo bem. Agora, o Palmeiras, o jogo tem 90 minutos, não é só pra jogar 45. Então, no segundo tempo, o Vasco engoliu a equipe do Palmeiras e merecido a derrota ontem. É muito rara uma rodada em que Santos, Palmeiras e Cruzeiro não vençam. E isso aconteceu. E agora, Edu, você vai ter que se preocupar também com o clássico paulista da Série A.
Vila Belmiro, querendo ver de um lado Neymar, do outro Yuri Alberto. Ronaldão! Tem clássico no final de semana e é dos bons. Bom dia! Os bons, menina Renata, uma jarra de suco de laranja, uma jarra. Ácida, azeda, vitamina C pura. E esses meninos e seus cavalos. Vocês viram, o Renato Gaúcho ficou um tempo de férias, volta. Já teve a primeira vitória e teve time que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Meu Deus, que campeonato louco, bebida Renata. 3 times ainda não venceram. 3? Inter, Cruzeiro e Remo. Cruzeiro. Na 5ª rodada, hein? O mais inesperado desses é o Cruzeiro. Pelo elenco que tem, pelo investimento, pelo treinador, pelas estrelas, não é? Verdade. Esse sim. O Inter não fica fora não, porque estranhou em casa e tinha que ter ganho. Cicinho, quando eu disse aqui no programa que aquele resultado do Atlético Paranaense na primeira rodada seria o que eu mais lamentaria, vocês riram. Acharam que era desculpa, né? Era o único possível. Bom, vamos falar de Fórmula Indy, pode ser? Dar um refresco pro futebol. Arlington, no Texas, é o local da 3ª etapa da Fórmula Indy. E quem traz as novidades diretamente de lá é a nossa Gabi Guimarães. Gabi, tudo bem? Oi, Renata, ou Hi Girl, já que falamos diretamente do Texas, nos Estados Unidos, onde a Fórmula Indy desembarca para a 3ª etapa do calendário. Vai ser um GP inédito, o GP de Arlington, pela primeira vez no calendário da Fórmula Indy e numa pista de rua, um tanto quanto curiosa, porque fica no entorno de um complexo esportivo por aqui. Então essa pista passa por alguns palcos icônicos, Renata e amigos, como esse atrás de mim, o estádio do time de futebol americano Dallas Cowboys. A pista passa também pela casa de uma equipe de beisebol, Texas Rangers, e para trazer uma dose ainda maior esportiva por aqui na cidade de Arlington, tem também a 3ª etapa da Fórmula Indy. Então carros acelerando por aqui também. O fato de ser uma pista de rua, nova, inédita, pode mexer e muito no campeonato. Certo, Caio Collet? Acho que essa é a beleza da Indy, né? Você sai de um oval curto e vai para um circuito de rua, sai do circuito de rua, vai para o circuito misto. Então você está sempre mudando bastante, tendo que adaptar bastante aos diferentes tipos de pista, né? O Caio Collet é o representante brasileiro no grid. Ele terminou as 2 provas da temporada até aqui. Terminou a primeira em 17º colocado e a última lá no oval de Phoenix em 19º. Foi também nessa última prova que o Joseph Newgarden venceu a corrida e tirou o Alex Palou, tetracampeão da liderança, ele que precisou abandonar a corrida depois de um acidente. Agora, tudo recomeça. Na sexta-feira tem os primeiros treinos livres, daqui a pouquinho. No sábado, a mesma coisa, mais alguns treinos. E no fim do dia, o classificatório num formato novo também, pra gente ficar de olho. E aí sim, no domingo, o Grande Prêmio de Arlington, no Texas, imperdível, ao vivo na Band. Gabi, excelente trabalho pra você. Tá aí o convite. Fórmula Indy ao vivo aqui na Band. Gente, quem acompanha o campeonato desde o início é diferenciado, só tem fera, viu? Agora é esperar pela Libertadores e a Sul-Americana. Campeonato Brasileiro, Série A, que rodada maluca. O Fluminense, que não ganhou o estadual, mas vinha num bom momento, fazendo resultados interessantes, o desempenho em campo sendo elogiado, foi jogar fora de casa e venceu o Remo. John Kennedy estava calibrado, não é? Também. E o Flu agora está no G4. Mesmo após a perda do título estadual para o maior rival, o torcedor do Remo mostrou que continua ao lado do clube e chegou ao estádio acreditando na primeira vitória do Leão na Série A. Dentro de campo, a partida também marcou um novo momento para o clube azulino. O Remo entrou em campo pela primeira vez sob o comando do novo treinador, que chegou com a missão de dar uma nova cara à equipe na competição. Com a bola rolando, o Remo começou em cima. Patrick de Paula mandou no canto. Fábio jogou para escanteio. Em boa trama, o Flu chegou. Martinelli recebeu e bateu para fora. Na cobrança de escanteio, a bola sobrou para René, que chutou. John Kennedy estava na área para desviar. A bola foi para o gol. 1-0 para o Flusão. Na sequência, Canóbio limpou e bateu. A bola beijou o travessão, quase o segundo.
Lúcio Acosta deixou de letra para René, que bateu rasteiro. Marcelo Rangel fez milagre. Logo depois, Kennedy ficou de cara e fez o segundo, mas havia impedimento. A boa trama do Remo veio com Pikachu, que fez o cruzamento. Pico desviou de cabeça, Fábio fez uma bela defesa. Na sobra, João Pedro bateu para cima. Nesse lance, John Kennedy girou bonito e quase fez um golaço. Rangel fez mais um milagre. Acosta recebeu e levantou com categoria. Canóbio sozinho cabeceou para fazer 2-0. Na estreia do técnico Léo Condé, o Remo perdeu por 2-0 para o time do Fluminense e segue sem saber o que é vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, o time tem 2 jogos fora de casa. Primeiro contra o Coritiba já neste domingo e depois contra a equipe do Flamengo no Rio de Janeiro. A torcida, né, veio, mesmo após a perda do estadual, veio em grande número, né, apoiou a equipe na medida do possível, né, a gente teve até um início interessante de trazer o torcedor junto, mas depois que a gente sofreu o gol, a gente realmente teve bastante dificuldade. Y no es un triunfo menor porque Remo es un buen equipo, Remo es uno de los equipos que más expectativa de gol tiene. Aquí de local había hecho, si no me equivoco, un gol contra Internacional y 2 goles contra Mirasol, ¿no? Después había hecho 3 goles de visitante a Atlético Mineiro. Entonces es un equipo que había que estar muy atento, sobre todo a las transiciones. Olho no Fluminense, aqui pelo menos nas nossas conversas diárias, o Fluminense é sempre apontado como uma equipe perigosa, que se reforçou bem, que hoje tem um time muito competitivo, muito bem treinado pelo Zubeldia. Eu nem sei se eu pergunto mais pra você, Cicinho, se chora coração ainda. Renata, é tanto treinador, né? Exatamente. O torcedor São Paulino não vivia também essa questão de amor eterno com o Zubeldia, mas o momento da saída dele, não era 100%, mas o momento também não era, o torcedor não esperava a saída dele, mas ele fez muito bem para o Fluminense. O que chama a atenção no Fluminense é esse time que o Zubeldia armou e esse volume de jogo do Fluminense. Então o Fluminense em casa e fora de casa é a mesma postura, é uma equipe que cria e tem tido êxito nas finalizações. Então assim, é uma grande equipe e aí foi a disputa de uma equipe que vai lutar por títulos esse ano, principalmente pelo título brasileiro, que é o Fluminense, e o Remo, que vai lutar aí na zona de descenso. Então, assim, a questão da criatividade do Fluminense é algo que chama muita atenção e diferencia até mesmo de Flamengo, isso na minha opinião. Estamos ainda no começo da temporada, mas o Fluminense tem dado bons indícios e não é simples viajar até o Pará, ganhar do Remo, e já começou dominando a partida, Rona, e assim o fez. Então, a gente fala aqui da intensidade do time do Zubeldia, a gente fala da confiança, a gente fala da entrega, a gente fala da forma tática. Mas quando tudo isso falha no momento do jogo, tem um baita de um goleiro. A defesa que o Fábio fez ali, no momento estava 1-0 ainda, e o Remo começou a mostrar uma estratégia diferente, que foi tentar pressionar um pouco mais o Fluminense. Você tem que ter todos esses quesitos no time para você ter um grupo forte. E o grupo forte tem um treinador atuante, que o Cicinho finge que não chora, mas chora escondido aqui. Chora escondido aqui. Aqui atrás. Chora escondido aqui, de um baita treinador. Então, o Fluminense está na briga pelo título. Só vou falar isso. O Fluminense também está na briga pelo título brasileiro. E no apagar das luzes da 5ª rodada da Série A, tivemos um Grêmio Bragantino, final 1-1 em Porto Alegre. O campeão gaúcho Grêmio recebeu o Red Bull Bragantino pela 5ª rodada do Brasileirão. Logo aos 5 minutos de jogo, cruzamento de enamorado na cabeça de Carlos Vinícius. O goleador faz o que sabe fazer de melhor, colocar a bola na rede. O jogo era aberto e o Bragantino chegou a empatar na primeira etapa com Lucas Barbosa. O gol foi anulado por impedimento do atacante do Massa Bruta no lançamento de Sacha.
O empate dos paulistas veio nesse chutaço de Rodriguinho. O gol contou com desvio em Noriega. Grêmio 1, Bragantino também 1. No final da partida, vaias para o primeiro jogo em que o tricolor gaúcho não venceu em casa neste campeonato. Depois de conquistar o campeonato gaúcho contra o maior rival, o torcedor gremista veio à arena na expectativa de ver mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Ela não veio e o técnico Luiz Castro deu as suas explicações, colocando também na conta do departamento médico. Se eu tivesse exatamente a mesma equipa, eu repondo para dentro o TT, repondo o Amuzu e repondo no cansaço do meio campo, repondo o Arthur. Aquilo que claramente estes jogadores reporiam de forma diferente que os outros pelas características que têm. Mas o futebol não é isto que eu estou a dizer. O futebol não é aquilo que queríamos, o futebol é aquilo que é. E aquilo que foram para dentro do campo os jogadores que deram o máximo que eles tinham para dar. A gente volta para o segundo tempo já num ritmo diferente, né? E quando eu começo a fazer as trocas, a nossa equipe dá uma encorpada, empata o jogo e tem um volume de jogo bem maior na segunda metade do segundo tempo, né? O que deixa a gente com essa sensação de que talvez a gente tenha deixado 2 pontos aqui em Porto Alegre. Com o departamento médico atrapalhando os planos de Luiz Castro, o torcedor exigente não se contenta apenas com o título estadual. Se o resultado não vier, a cobrança vem mesmo com a medalha ainda no peito. Edu Dracena, resultado justo esse empate. O Grêmio rapidamente abriu o placar, até foi melhor no primeiro tempo, só que na segunda etapa o Bragantino voltou com outra postura, não apenas por precisar do gol, mas porque sabia que teria condições de jogar de igual para igual. E veio um golaço e ficou tudo igual, 1-1. Renata, teve muitas alternâncias dentro do jogo, né? Teve a hora que o Grêmio estava melhor, teve chance até mesmo de ampliar com o enamorado ali, que bateu em cima do Clay, depois no rebote, enamorado. E aí finalizou para fora. E depois, quando o Mancini mexeu no time, né, colocou o Rodriguinho para jogar, o Red Bull teve mais volume, teve mais posse de bola e numa bela finalização fora da área, que para mim o Everton não teve culpa nenhuma, foi lá no ângulo e fez um golaço. Eu acho que está de bom tamanho pelo que as duas equipes se apresentaram, porque as equipes tiveram alternâncias ali, uma hora estava bem, outra hora era o outro time que estava bem, e eu acho que o empate foi bem justo. Ronaldão, o artilheiro do Campeonato Brasileiro foi às redes, né? Fez um gol, Carlos Vinícius. E o Grêmio é um time que faz uma campanha parecida às campanhas de Bragantino e Grêmio. O Bragantino ele começa o campeonato assim, brasileiro, aí dá aquela tranquilidade pro Mancini e depois eles largam o campeonato. Aí o Grêmio ontem perdeu a grande oportunidade, o Edu viu outro jogo, não é possível. Que isso? Porque o Grêmio amassou. O Bragantino amassou. No primeiro tempo. Oportunidades. No primeiro tempo jogou melhor. Mas na segunda etapa... Só deu o Grêmio posse de bola em tudo. Chegando na cara do gol, perdendo grandes oportunidades. Esse menino fez um golaço, depois começou a ser bem marcado dentro da área. Mas isso foi 6 minutos do primeiro tempo. O Bragantino também fez um gol que anularam também, entendeu? Então mas não tem essa. O que você viu? O Grêmio tá jogando muita bola e esse campeonato promete também. É Grêmio, Fluminense. Eu vou começar a dar nomes aqui, não vou me esconder, não. O Grêmio que esse Luiz Castro aí, e no começo da matéria falou, o campeão gaúcho, que entrou contra o Bragantino e jogou bem. Agora não pode desperdiçar oportunidades. É isso que tem que fazer aí. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o campeão paulista, né? Que perdeu. Eu quero que fale também do campeão da Supercopa. Sextou. Vamos falar do líder. Não, do Inter não, hoje não, por favor. Líder? Não. Então quero ver gente do Inter, ó. Quer falar do líder? Agora! Inter e Chapecoense. Inter e Chapecoense, não São Paulo e Chapecoense. Tem o Inter na sua cabeça, o Inter na sua cabeça, bebida. Eu vou falar pra vocês que eu tô tão desanimada, tão baixo astral, tão indignada, tão sofrida, tão machucada, que eu quero ver meus amigos felizes. E o trio São Paulino do programa hoje estará impossível. O Cicinho é a amostra. O São Paulo bateu a Chape por 2-0 na estreia do Roger, dominou o jogo e nem o apagão, nada disso impediu o São Paulo de ser líder da Série A.
Na volta ao Canindé após quase 13 anos, o São Paulo tinha como principal novidade esse cara aí. Nem empolgação dele, nem tanto da torcida. Diferente dos jogadores, o nome do técnico foi entoado sem tanta força. Diferente da chuva, que chegou para arrebentar na zona norte de São Paulo, tanto que com 10 minutos de jogo, a bola já começava a não rolar legal. Mesmo assim, veio a primeira finalização, Bobadilha de fora para longe. A resposta da Chapecoense veio em lance de perigo com Everton, afastado pela zaga são paulina. Luciano e Caleri em conexão. O camisa 9 para o meio, mas nem Lucas e nem Bobadilha conseguiram marcar. Aos 36, Lucas Ramon foi esperto para arriscar de fora e exigir ótima defesa de Léo Vieira. O São Paulo ensaiava uma pressão. Marcos Antônio teve a chance e foi bloqueado. Na sequência, Danielzinho bateu para fora. Luciano também teve sua chance. Mais uma vez, o tricolor esbarrou no goleiro da Chape. Rafael também fez sua defesa importante antes do intervalo. Não fosse ele, aliás, Everton poderia ter inaugurado o marcador para os visitantes. Na volta do intervalo, o São Paulo veio com tudo e abriu o placar logo no começo. Luciano aproveitou o cruzamento de Marcos Antônio e mandou para a rede. E teve mais aos 14. Um belo gol coletivo, por sinal. Marcos Antônio para Luciano, dele para Bobadilha. O volante fez boa jogada e ela foi para Caleri. Do camisa 9 para a rede, 2-0. Hoje o Marco, eu abracei ele no campo e falei que ele jogou de terno. Jogou muito. Eu não conseguiria destacar apenas o Marco só, porque teve outros destaques importantes, o Caleri com gol, o Luciano com gol, o Daniel controlando o meio como ninguém, a minha defesa muito bem posicionada, mas o destaque ali do meio campo na figura do Marco foi muito importante. Aos 19, mais oportunidades. Bobadilha, Wendel e Bobadilha. A trave e o goleiro Léo Vieira impediram mais um. Normalmente, quando uma equipe ela troca de técnico, ela tende a ser mais agressiva. Eu vi um São Paulo muito mais agressivo que normalmente nos outros jogos. Marcos Antônio até ampliou aos 26, mas o árbitro Lucas Casagrande anotou impedimento. Aos 31, queda de energia, mas ela voltou para ver a Chape tentar o de honra e o fim de jogo no Canindé. A reação do torcedor, eu acho que foi rápido. A minha geração, eu não consegui jogar no São Paulo, porque tinham muitos laterais esquerdos, mas hoje poder ter o nome gritado pela torcida do São Paulo, isso me deixa muito feliz. 4 vitórias em 5 jogos. O São Paulo ainda não sabe o que é perder no Campeonato Brasileiro. Mais do que isso, na estreia do técnico Roger Machado, assumiu a liderança do Brasileirão de forma isolada, condição que não alcançava desde 2020. Essa, na verdade, foi a grande motivação desse primeiro jogo. Acabar essa rodada em primeiro lugar. Eu acho que foi uma estreia bem importante. Toda estreia com vitória, ela gera tranquilidade, E que a gente continue procurando alternativas, porque o ano é longo, essa temporada está dividida em 2 momentos, E a gente precisa planejar ela muito bem. Mudem as cores do cadeirão. Mudem as cores do cadeirão. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Você viu o cadeirão, você já caiu e despenca do primeiro para quarto. O Palmeiras, ele cai é um elevador, aqueles de parque de diversões. Você não vai sair, sai despencado aí. Você não vai sair, sai despencado aí. Eu quero que vocês preparem uma cadeirinha de bebê pra mim e pro Marcos. Eu sei que eu tenho que conquistar a confiança do torcedor. Eu sei. Mas nunca foi diferente. Sim, eu fiz isso ontem, velho. Sai daí, Cicinho. Eu fiz isso ontem. Aqui vai ser líder, ó. Vai empatar e machadada na chave. Cadeirão triplo amanhã. Sonho meu. Oi? Cadeirão triplo.
with a step up on me. Blood in my dog and I can't see. I'm trying to be what I'm destined to be. And niggas trying to take my life. Tem motivo ainda pra comemorar? Ah, mas é líder. Tem que ter calma nessa sim, sem comemorar. Exatamente. Não, pezinhos no chão, humildade como nós sempre tivemos, né, Isgar? Que emoção, que felicidade, que alegria! Esse é o espírito no lado São Paulino do jogo aberto. Aliás, Cicinho, sem brincadeira, falando bem sério agora, vocês precisavam disso. Muito tempo só na aba do Ronaldo, na aba do Edu, Palmeiras ganhando, Corinthians também. E o São Paulo agora voltando ao topo da tabela, Cicinho. Exatamente, Renata. Mais do que merecido, né? Depois de toda aquela turbulência. O São Paulo, ele pega um pouquinho do Palmeiras, que é o quê? Nessa questão de melhoras, de exemplo de administração. E também houve um pouquinho do tempo que pegou a questão do lado ruim do Corinthians, que é aquele problema escandaloso de dívidas. Então, assim, prefiro esse lado ruim pegou. Exatamente. Prefiro ficar com o lado do Palmeiras e até por isso passamos o Palmeiras. Pra isso tem que pagar os outros. Passamos o Palmeiras. Galera aí, entendeu? Então, aquele São Paulo parecido com o Corinthians ficou pra trás. Agora é liderança, é caminhar pra frente. E a bola foi cantada lá atrás, Renata. Quando você organiza em cima, embaixo fica tudo mais tranquilo. Então, aquilo que estava trazendo problema para o São Paulo, diretoria omissa, diretoria que fazia coisas erradas, saiu, as coisas começaram a dar certo. Então, agora, chegou o Roger, foi contra a vontade do torcedor pelo momento que o Crespo estava vivendo? Sim. Mas é o treinador do São Paulo e o torcedor São Paulino vai abraçá-lo e vai torcer para o São Paulo continuar líder. O São Paulo não sabe nem como chegou na liderança. É igual um elefante em cima da árvore. Como chegou lá? Daqui a pouco vai despencar. Chegou ganhando jogos, Edu. Chegou ganhando jogos. Chegou ganhando do Santos, chegou ganhando da Chapecoense, chegou ganhando. É assim que se trabalha. Até para situar o torcedor, já deu para perceber alguma diferença no estilo Hernan Crespo para o do Roger Machado por esse jogo com a Chape ou é muito cedo? Não, é muito cedo, Renata. Né? Muito cedo, até porque as condições do gramado não deu possibilidade daquele futebol do São Paulo rápido, né? A troca de bola. Tem que falar, até porque o gramado ali, né? Houve momento ali que estava encharcado, enfim. Não, vai reclamar do gramado? Muita chuva. Não, porque lá no estádio é que você estava acompanhando da televisão, quando você sempre acompanha o São Paulo. Não, o gramado estava muito debilitado, principalmente na entrada da área que o São Paulo estava atacando no segundo tempo, estava muito ruim ali. Ruim pro São então, Paulo, assim, os jogadores tiveram que se adaptar. Foi um dia que choveu o tempo inteiro na capital paulista, já prejudica. E não é o Morumbi, é o Canindé, é outra história. A chuva foi muito forte. Então, assim, vocês não tem que reclamar do campo e nem do Canindé, porque vocês vão jogar lá, velho. Vocês não têm estádio, vocês vão jogar lá, você tem que ver porque que apagou a luz, vocês têm que arrumar o gramado lá, vocês têm que agradecer, velho. Vocês não tem que reclamar aqui. Lá agora tá vocês estão falando que chegou lá realmente tá precisando. Primeiro, você tem que agradecer que o Canindé abriu a porta pra vocês lá. Tá aí, falou um que não tem nem estádio, que tá devendo estádio. Não tem, aí você imagina. Não, fala aí que você quer falar aí. Só lembrando, final de semana, daqui a pouco São Paulo volta pro Morumbi, hein, menina? Aí, o São Paulo vai perder no final de semana pro Red Bull já. E vai voltar pro Palmeiras. Edu, eu tô vivendo hoje, irmão, do final de semana. Tá aqui, ó. Eu tô vivendo hoje, eu sou líder, não vejo ninguém à minha frente. Pode correr aí, menino. Depois de 4 anos, você sabe que é ser líder. É torcedor gritando o nome do Roger Machado. Vez foi líder, é isso aí mesmo. Igual o Corinthians em 2022 também. São Paulo foi líder do Campeonato Brasileiro em 2022 também. Vai ser legal para saber, depois da próxima rodada, que vai ser finalizada na segunda-feira, quem será o líder? Será que o São Paulo continua? Será que o Palmeiras retoma essa liderança? Vai ter que pintar de novo, eu acho, Cadeirão, viu? Tem gente subindo na tabela também. Tem gente que não sobe de jeito nenhum, nem com nada. O meu receio é que o último que subiu com o Roger era treinador. O que foi, Cici? O último que subiu no Cadeirão quando o Roger era treinador, nós vimos o final do ano. Então esse é meu único receio. Por isso que eu tô... Mas eu aprendi com essa pessoa. Vamos viver o momento. É o seguinte, eu vou parar de influenciá-lo. Eu já falei tudo que eu deveria falar, já dei meus
muitos contras e poucos prós, não é? Já falei, já disse, agora vão vivendo. Você não iludiu ele desse jeito. Não, o futebol, quando você analisa um treinador, é muito mais fácil quando ele tem mais tempo e mais mostras de trabalho. Quando ele vai ficando, quando a gente vai analisando, comparando. Quando um treinador fica pouco tempo, é difícil, por exemplo. E peças, né, de reposição, jogadores. Então vamos ver daqui a 3, 4, 5 meses. Mas E aí que a gente vai conversar. O elenco abraçou muito, né, o Roger. Eu tive informações que o elenco tá bem... contra a Chapecoense, sim, Não, questão de história, que alguns sim, jogadores não tinham uma relação tão harmônica com o Crespo, não era tão mentirosa. Não, mas porque também... o Caleri, ele falou do treinador novo e lembrou do antigo, na entrevista dele. Mas o relatório da pessoa que eu falei, Renata, o Crespo se despediu dos jogadores também de uma maneira emocionada, assim. Então, assim, os jogadores não tinham esse atrito. E é que nem no Flamengo, os caras adoravam muitos o Felipe Luiz, só que chega o outro, você tem que trabalhar, você ganha salário, você tem um comprometimento com o clube que te contrata. Então, não é bem assim, o jogador não pode ficar com esse mimimi muito tempo, porque ele tem que seguir, ainda mais o São Paulo, que vinha de uma campanha positiva e que não parecia ser o treinador o principal problema. Exatamente. Então, assim, o importante é a vitória e, lógico, para o Roger, mais importante ainda, porque você trabalhar sendo líder, já chegou, né? Tem essa oportunidade de dar seguimento, continuidade no trabalho que o Crespo vinha fazendo e ganhar da Chapecoense, queira ou não, já é líder, é uma tranquilidade maior. Até mesmo para ele pegar a confiança do torcedor, porque já chegou já questionado, agora vai começando trabalhando e vencendo, isso acaba ajudando. Ronaldão, diga, menina, qual é a sua sensação vendo o São Paulo de volta à liderança do Campeonato Brasileiro? Eu fiquei pensando no Dorival. Fiquei pensando no Dorival aqui. Uma vitória contra o Coritiba, já estava nessa briga em segundo, primeiro. Agora tá lá em 10º. Mas aí eu fico aqui feliz da vida, porque eu vejo lá o final da tabela, tem gente despencando. Olha, então, o campeonato está tão desse jeito que eu tô achando que muita coisa vai mudar em 3, 4 rodadas. Eu também tô achando que o ano passado tá igual esse ano. Não, esse ano tá... Eu acho que não. Esse ano tem gente pior que no ano passado. Pior? Pior. Eu vejo o mesmo lá, hein? Pior. Briga pior. E é o seguinte, quem diria... A chegada de um novo treinador nem sempre é aquele motivo direto para ocasionar uma vitória. Porém, o Vasco da Gama, com Renato Gaúcho, saiu perdendo para o Palmeiras, que estava diferente, com outra escalação, só com alguns titulares. O Palmeiras fez 1-0, achou que ia vencer e acabou tomando a virada. E o Vasco saiu da lanterna, subiu na tabela. O mundo é dos espertos. A noite de quinta-feira foi de estreia em São Januário. Renato Gaúcho comandou o time pela primeira vez desde sua chegada. O primeiro tempo foi de poucas emoções. Jogando em casa, o Vasco até começou pressionando o Palmeiras e teve as melhores chegadas com Andrés Gomes. Mas aos 40 minutos, Flaco Lopes recebeu de Marlon Freitas, driblou o Lucas Piton e balançou a rede. 1-0 Palmeiras. Após o gol, o lateral foi bastante vaiado pela torcida vascaína. No primeiro jogo, no comando do Vasco, Renato Gaúcho resolveu ouvir os torcedores. Sacou Lucas Piton e colocou Cuiabano na partida. A mudança surtiu efeito. O Vasco foi dominante na parte complementar do duelo e conseguiu a vitória. Primeiro, Thiago Mendes tabelou com David e colocou a bola no fundo da rede. Logo depois, Cuiabano recebeu assistência de Paulo Henrique e marcou o gol da virada. A gente vai estar ali só treinando dia a dia para estar mostrando nosso trabalho aqui. E quem decide é o Renato. E hoje eu pude entrar, tá fazendo o gol da vitória. É um grande recomeço para a gente. Precisando do resultado, o Palmeiras se lançou ao ataque. Nos acréscimos, Léo Jardim fez uma grande defesa e impediu o empate do Verdão. Então hoje o grupo, juntamente com nossos torcedores, eles estão de parabéns porque eu falei para eles. Hoje o Vasco virou um jogo aqui em São Januário, talvez há muito tempo que não acontecia isso,
Mas não virou qualquer jogo, não. Nós viramos o jogo. Com o resultado, o Vasco conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro e saiu da zona do rebaixamento. Não queria falar do Diniz, mas não é sobre o Diniz. Mas eu acho que a gente já tem muita cobrança fora fora do campo. E quando você tem um clima também, assim, muita cobrança dentro, eu acho que pesa um pouco. Então a gente está bem mais leve, está bem mais à vontade. Tenho certeza que a coisa vai fluir naturalmente. Muito feliz pela oportunidade que eu possa dar seguimento. Após a partida, João Martins, que substituiu Abel suspenso, disse que o desgaste físico pesou e detonou o gramado de São Januário. Na televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. O campo é com altos e baixos, quase de meio metro. Mas pronto, isso é o que é o futebol raiz. Mas estamos em 2026 e há coisas que não mudam, mas a culpa é do sintético. O jogo ainda foi observado por membros da seleção brasileira. Oi, Renata. Beijo. Ele tem estrela, eu admito. Tem estrela, porque o jogo, no primeiro tempo, ele começou a ser moldado para o Palmeiras. E aí depois o Vasco foi lá e conseguiu essa virada incrível. Aliás, vamos falar... Eu não vou falar. Quem vai falar é Renato e João Martins. Um falando que parecia que tinha batatas no campo e o outro já criticando o sintético. Toma lá da cá. É o Vasco. Num campo pesadíssimo. Parece que jogaram ontem neste campo, mas já não jogavam há 11 dias e vamos continuar a falar de sintéticos enquanto a CBF não tomar uma atitude. Na televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. O campo é com altos e baixos, quase de meio metro. Mas pronto, isso é o que é o futebol raiz. Mas estamos em 2026 e há coisas que não mudam. Mas a culpa é do sintético. No domingo tivemos um jogo pesadíssimo, onde a bola não andava. Hoje aqui, no primeiro tempo a bola não andava, depois começou a chover, tornou-se um pequeno batatal. O campo do Vasco, digamos que não é nota 10, mas é um bom campo, entendeu? Mas eu prefiro jogar 1000 vezes no campo do Vasco, se eu fosse jogador, do que jogar na grama sintética. Entendeu? Com todo o respeito. Acho que o Palmeiras tem um grande plantel, tem um grande treinador que é o Abel, que eu me dou muito bem com ele. Tem horas que, no momento que as coisas não dão certas, que não consegue uma vitória, a gente não tem que procurar desculpas, entendeu? Renato muito bem na estreia pelo Vasco, o torcedor ficou feliz, era necessário. O time carioca era o lanterna do campeonato, numa situação bem incômoda, já sobe na tabela e traz ânimo para a sequência. Vai enfrentar o Cruzeiro fora de casa. Edu Dracena. Eu não gostei do jeito que o João Martins explicou ou tentou levar a conversa da coletiva. O Palmeiras perdeu na bola, perdeu no campo, não foi melhor que o Vasco no segundo tempo. E a defesa ficou lá a ver navios e acabou perdendo o jogo. Mas tem que falar real, às vezes você tem que ser transparente, não tem problema. Se bem que o Crespo foi transparente, foi demitido. Renato, eu também não gostei. Eu acho que de repente você transferir responsabilidades do que o Palmeiras apresentou no segundo tempo. No primeiro tempo até que o Palmeiras conseguiu competir, enquanto teve gás, conseguiu jogar, né? Criou dificuldade para a equipe do Vasco da Gama. Agora, no segundo tempo, com as mexidas do Renato Gaúcho e com a mexida também da postura da equipe do Vasco, o Vasco encurralou o Palmeiras, não deixou sair jogando em nenhum momento no segundo tempo e foi merecedor, sim, da vitória no segundo tempo, porque criou para isso. O Palmeiras deu muito espaço, os jogadores estavam cansados. Na minha visão, a comissão técnica demorou para mexer no time, porque você vem de uma final de campeonato paulista, jogo domingo, 8h30 da noite. Você vai jogar numa quinta-feira, os jogadores estavam desgastados. Então, quem sabe você mexer, dando gás novo, você poderia ter mudado o placar. Então, acho assim, o Palmeiras ficou devendo aos 45 minutos do segundo tempo, mas a gente sabe também, por tudo que aconteceu a semana, campeão paulista, comemoração, tudo, foi o que ocasionou, de repente, essa derrota. O troféu também? Não, pô, não foi nem uma semana. No Paulistinha? O defunto tá quente ainda, irmão. Não vocês tomaram um vareio, não tá igual vocês, não, que tá um mês comemorando. Deu um vareio. Vocês estão um mês comemorando. Vocês estão um mês comemorando. E como é que é o nome desse menino que falou do gramado aí? Como é que é o nome desse menino?
que falou do gramado. E outra coisa. É Tatu o nome dele? Ei, porque pra ele vir embaixo do tapete deixa eu que te tem falar. batata, como é que você vai ver que tem batata Ô, Palmeiras, embaixo do... Ah, Palmeiras, que lascar, se velho. preocupe com as laterais. Tanto Se preocupe com quem? lateral direita, lateral esquerda não, porque o Piquerez é o titular, mas o reserva eu acho que tá deixando muito a desejar. Você quer Matheus Porque tanto é que, ei, o Andrés Gomes lá, mamãe, o Kelvin sonhou ontem com ele, meu. Você tem que falar do Renato, que o Renato amassou o Palmeiras no segundo tempo. Eu falei aqui, você tava onde? Agora você fica falando que tem Eu falei que no segundo tempo o Renato, Que é isso, velho? mexeu no time, deu o campo é ânimo ruim pros caras. dois. E outra. E eu prefiro jogar no campo ruim desse do que no tapetinho que machuca mudou o mais. comportamento dos jogadores. Tô com o Renato. Porque quando o Vasco tava perdendo, Ô, Cicinho, se manifesta, a Cicinho. torcida já tava vaiando. E ele no vestiário, no intervalo, foi lá e deu ânimo, mexeu na equipe. Colocou o Cuiabá na lateral esquerda ali. Quem vai estrear o gramado do Palmeiras vai ser o Luan Santana, não vai ser nem o Palmeiras. Só tem show lá. Então você não fica reclamando de gramado. Ei, pelo menos a gente tem estádio, vocês nem têm estádio. O Allianz Parque São Jorge. É nosso estádio, vocês nem pagaram. Vocês nem pagaram o estádio. Vocês têm que pagar. Agora fala de batata aí. Desviando o foco do torcedor. Perdeu e perdeu no campo. O Palmeiras está em segundo lugar. E uma batata não faz, campeão paulista. Vocês estão em 10º lugar. Pra você. Esse Paulistinha, você já foi vice. Perderam em casa. E vocês vão brigar muito no final de semana porque tem Santos e Corinthians isso aí, também. Santos ganha. E Cicinho, agora realmente... Eu confesso que, até pelo andamento do jogo, foi uma surpresa esse segundo tempo do Vasco. Concordo com o Edu, o Jefté e o Kelvin fizeram uma partida muito abaixo. E ali foi a válvula de escape do time vascaíno. Mas é aquela história, chega um treinador novo, o grupo abraça a ideia. Ele mesmo na coletiva falou, eu disse, no mínimo a gente empata esse jogo. E o Vasco saiu vitorioso. Renata, sabe o que me chamou a atenção nessa questão do jogo e da postura dos jogadores? Não, vai plantar batata. Foi o discurso do David depois do jogo. Exaltou, lógico, a maneira na qual o Diniz trabalha, mas também ele falou da pressão, né, e a cobrança que tinha no vestiário. Então você tem uma cobrança dentro de campo e depois no vestiário. E isso estava pesando um pouco. E ele falou que o Renato trouxe uma leveza, aquela leveza que a gente sempre fala, que ele leva para as equipes onde ele vai. Então talvez aquilo que ele conversou no vestiário foi o que mudou a postura do Vasco. E foi um Vasco muito mais organizado, principalmente defensivamente. Tem as dificuldades? Obviamente que tem, mas atacou de uma maneira organizada, coordenada assim e defendeu com mais equilíbrio. E isso fez com que vencesse o Palmeiras. E aí vem o auxiliar aí do Abel. E assim, você citou muito bem, Renata, não adianta justificar um erro com algum outro problema. Né? Exatamente. Então, é só falar que o Vasco foi melhor e mais eficiente no segundo tempo do que o Palmeiras poderia ter sido no primeiro tempo. Então, esse que é o problema de treinador. O treinador, ele nunca erra. O time dele nunca joga mal. Ele é auxiliar, primeiro. Mas só que ele estava como treinador. Então, ele estava como treinador. E outra, eu não converso quem está atrás de mim, só converso quem está na frente. Vamos lá, a câmera ali. Quem está atrás, eu não consigo ouvir, Edu. Porque a liderança... Calma. Ei, deixa eu te falar. Ô, Abel, você ser expulso depois do jogo contra o Fluminense, tomar um cartão vermelho e você desfalcar a equipe. Agora a culpa é do Abel? Sim. Ele tinha que estar lá na beira. Ele tinha que estar lá na beira do campo. Ele não pode ser expulso da maneira que ele foi, Cicinho. Você tá igual o João Martins agora. A culpa, o João Martins está culpando o gramado, a batata, e você tá culpando o Abel. Você não pode ser expulso da maneira como o Abel foi. Você prejudica. E outra, como o Corinthians não estava lá, como o Dorival. O Dorival não estava lá na beira do campo e perdeu. Foi ontem o Palmeiras. Não está. O treinador tem que estar lá. É diferente o treinador estando lá, Cicinho, do que auxiliar. E o Arias? Também não jogou bem. Deu Arias, hein? Agora, se tem alguém que vem mantendo uma regularidade no Palmeiras, é o Flaco Lopes, fazendo gols, aparecendo ontem. O nível, a categoria do gol que ele fez, muito bonito. Eu acho que ele vai estar na Copa do Mundo pela Argentina, viu, Ronaldão? Rapaz, como titular, acho que não. Mas não, eu não falei titular. Falei convocado. Pensando no lugar de quem queria entrar. Mas fez um golaço ontem. Tem que ser ressaltado. O Ronaldo ia pedir na seleção brasileira. Ué, a camisa do Palmeiras estava meio seleção brasileira, o uniforme ontem, não era? Né? Quando eu olhava assim meio que de lado, eu falei, gente, parece a seleção brasileira, mas em campo não foi seleção não, hein? Eles estão copiando até a seleção brasileira, daqui a pouco vai vir o Poropopó.
Porquinho. Porquinho. Seguinte, mal terminou a quinta rodada da Série A e já estamos vivendo os embalos do final de semana e da próxima rodada, que terminará na segunda-feira. E entre vários jogos importantes, um clássico paulista, Santos e Corinthians. Quem leva, hein? Sem vencer há 4 jogos, a cobrança da torcida já começou. Tentando mudar esse cenário, o Corinthians tem pela frente clássico contra o Santos, domingo na Vila Belmiro. A gente sabe da importância, é um clássico. Contra o Santos, obviamente, a postura ela vai ser diferente. As cobranças elas vão acontecer. Cobranças inicialmente aqui e depois para lá, porque é fundamental que a gente olhe também os erros que aconteceram, os atletas olhem também cada um os seus erros. Em 10º com 7 pontos, o Timão vai ter o retorno do técnico Dorival Júnior à beira do campo, depois de cumprir suspensão na derrota contra o Coritiba. Mas o que o torcedor quer saber mesmo é se Yuri Alberto está recuperado da lesão na coxa e se vai atuar contra o Peixe. Com relação ao Yuri, amanhã o departamento médico deve dar uma posição. Vai ter uma reunião com o atleta, a gente espera o doutor comunicar para entender se ele consegue jogar no domingo ou não. A boa notícia é que o Camisa 9 treinou ontem com o grupo. Então existe a chance de voltar ao time no domingo, depois de quase um mês fora. Em fase final de recuperação de um problema no mesmo local, o atacante Caio César também trabalhou com bola. Um provável Corinthians teria Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranieri ou Alan, André, Carrídio ou Garro, Bidon, Memphis e Guinegão ou Yuri Alberto. Enquanto os corintianos esperam pelo retorno de Yuri Alberto, os santistas aguardam para ver Neymar em campo. O craque ficou fora da lista de relacionados contra o Mirassol na última partida por um desgaste muscular para evitar uma futura lesão. Ancelotti, que foi observar esse jogo, acabou ficando na mão. Se eu jogo machucado, como falaram ano passado, eu estou errado. Se eu penso só em mim, eu estou errado. Se eu me poupo, eu estou errado. Se eu jogo com uma dor ou com algo que possa agravar, eu estou errado. É complicado, hein? É muito difícil acertar, né? Nas últimas atividades do Peixe, o Camisa 10 participou normalmente, o que aumenta a possibilidade de estar em campo no Clássico. Sem Neymar, Gabigol assumiu o protagonismo. Os 2 gols marcados contra o Mirassol mostram esse novo momento do atacante. Em 10 jogos nesta temporada, ele marcou 6 gols e já deu 2 assistências. Bom lembrar que o Peixe está ali no meio da tabela, em 14º com 5 pontos. Um provável Santos tem Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Vinícius Lira. William Arão, João Schmidt ou Zé Rafael, Neymar, Gabriel Bontempo ou Barreal, Rony e Gabigol. Ainda restam mais 2 dias de treinos para os clubes. Tempo para acertar os detalhes e preparar as estrelas para o confronto na Vila. Esse pequeno jejum aí do Corinthians de vitórias incomoda, tanto é que a informação que chega é que alguns participantes das torcidas organizadas do Corinthians estão na porta do CT para tentar conversar com os jogadores e fazer aquela pressão pré-clássico, hein, Ronaldão? Mas já? É uma pressão até desnecessária avisar os torcedores, que é uma pressão desnecessária, porque aquele cara que está no Corinthians, que está no Corinthians, realmente está no Corinthians, e não sentir que num clássico não tem pressão, ele não tinha que estar ali. Então eu acho que é desnecessário, porque o Corinthians que a gente viu até aqui com o Dorival Júnior está escolhendo o jogo. Escolheu um jogo no meio da semana que estava frio, só que o torcedor vai. Mais de 35 mil pessoas estavam lá para torcer. Então o que tem que acontecer com os jogadores? É parar de picuinha. É parar de ficar lançando bola para a área, aquele negocinho, é jogar bola, é entregar. Entregou, a torcida vai ver e vai aplaudir. Não entregou, ela está na porta. É o que está acontecendo. Edu Dracena, mas é para tanto? Eu acho que não, Renato.
Até porque, como o Ronaldo vem aqui frisando, é campeão da Supercopa. Entendeu? Então não tem o que fazer. Você sabe o que é campeão da Supercopa? Sim. Para ser campeão da Supercopa tem que fazer o quê? Sabemos. O que tem que fazer para ser campeão da Supercopa? Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Não, tem que ser campeão. Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Que é um jogo só, o que tem que ser campeão. Agora, 4 jogos sem vencer com o Corinthians, até porque o Corinthians aí que era, não pode. Que era o ano jogos sem passado vencer, o atual campeão paulista. Que o Hugo diz aí, agora somos o time a ser batido. É isso aí mesmo. É isso aí, 4 jogos que não ganha. Então, acho que realmente a pressão em cima de time grande é assim. E os jogadores têm que se acostumar com isso. E olha que não chegou nem a Libertadores ainda, hein? E o Santos vai colocar aí numa pazinha de cal aí ainda. E para esse clássico tem um ingrediente especial. Eu diria até 2 ingredientes, Cicinho. O primeiro, a possível volta do Neymar e a possível volta do Yuri Alberto pelo Corinthians, que são 2 jogadores que, quando estão em campo, fazem muita diferença para as 2 equipes. Então, se eles voltarem, já pode dar um jogo ainda mais disputado, um jogo mais definido. Exatamente, até mesmo por parte do Corinthians a questão de gols, né? Porque o Memphis está 10 jogos sem fazer gols. E o Neymar em 3 jogos fez 2 gols. O Neymar em 3 jogos fez 2 gols e com uma perna e meia, hein? Porque ele não tá 100% da perna ainda. Então, assim, o ganho do Santos com o Neymar em campo é gigante. E, assim, o Corinthians, se o Yuri Alberto jogar, também é um grande reforço pro Corinthians. Porque depender dos turistas aí não que dá, isso, Cicinho? Turista? Não é? Turista que fagou no clássico, campeão. Fagou no clássico, só gol de cabeça no rival. Engana vocês só assim. Deixa eu falar. Assim tem que ser. Engana o vocês só não assim. fez nenhum gol ainda nessa temporada. O outro tá chegando, tava não sei quanto tempo lá na Ásia, nunca foi protagonista em lugar nenhum e tá vindo como salvação do Corinthians. O Lingor. Oi. Aí você vê a falha. E aí você acha que o torcedor não tem que cobrar? Então, se tem torcedor feliz hoje, é o do São Paulo, assim como o Cicinho. O time na estreia do Roger venceu a Chapecoense por 2-0. E agora está lá na liderança, número 1 da Série A. Eu sei que eu tenho que conquistar a confiança do torcedor. E eu tenho certeza que ele vai me abraçar. Com a reação do torcedor, né, eu acho que foi rápido. Também pudera, né? Uma vitória na estreia que deu ao São Paulo a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas Roger Machado também contou com a estreia de outro treinador, Renato Gaúcho. Curiosamente, como Roger com raízes gremistas, o Vasco venceu o Palmeiras de virada, dando aquela ajudinha ao tricolor. Mas voltando ao Canindé, o novo comandante abriu espaço aos comandados. O Calherme disse, professor, a gente está tendo um espaço de meio corredor, eu posso me posicionar ali? Isso pode? É preciso deixar uma parte de autonomia para que o jogador consiga decidir por ele as coisas dentro de campo. Decisivo. Desde o ano passado, Marcos Antônio continua desfilando um belo futebol. Reparem na expressão de Roger com a pergunta sobre o camisa 8. Eu abracei ele no campo e falei que ele jogou de terno. Jogou muito. O destaque ali do meio campo na figura do Marco foi muito importante, né? Participou ativamente dos gols, né? Interminável a sua energia. Esses jogadores são o coração do meio campo. E foi justamente do Marcos Antônio o passe para o gol de Luciano, que agora, com 106, é o 16º maior artilheiro da história do São Paulo, ultrapassando o canhoteiro, 1-0. E comemoração solitária de Roger Machado. É inegável que o São Paulo continua jogando bem. Sob o comando de Marcos Antônio, ele inicia a jogada que resulta no gol de Caleri, 2-0. Após comemorar com os companheiros, o capitão deu aquele toque de mão com o treinador. 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 13 pontos na tabela de classificação. Liderança isolada. Essa é a terceira vez nos últimos 5 anos. Antes havia sido com Rogério Ceni na abertura do Campeonato Brasileiro de 2022 e uma liderança mais sólida com Fernando Diniz em plena pandemia entre as rodadas 19 e 30 em 2020. Essas arrancadas no começo da competição são muito importantes.
são muito importantes para que tu mantenha acesa o desejo de ser campeão. Um feito. O São Paulo foi o primeiro clube a atingir a marca de 400 vitórias na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Agora pela frente, Bragantino, Atlético Mineiro e Palmeiras em um intervalo de 7 dias. Ah, deixa pra lá. Roger Machado quer apenas curtir o momento. Hoje, poder ter o nome gritado pela torcida do São Paulo, isso me deixa muito feliz. Hoje é sexta-feira, sextou. Ainda bem que a vida tem outros objetivos além do futebol. Isso pode ser considerado também. Mas ainda bem que hoje a felicidade, a liderança, o topo da tabela é vezes 3 aqui no programa. Pode multiplicar à vontade. Olha que coisa linda! O trio São Paulino, o sorriso estampado, escancarado. Olha só! Marco, vai Marco! Eu quero você, Marco! Ai, Marco Aurélio, olha! Sgarbi! Nossa, eu tô emocionado de ver uma coisa aqui no estúdio, mas não vou falar o que é ainda pra não estragar a surpresa. Emocionado. Peraí, deixa eu só olhar para um lado. Que boa. Não, eu não tô emocionada, mas eu tenho inveja. Eu nunca imaginei ver dessa cor isso daí, sabia? Faz tempo, 4 anos, né? Inveja, porque isso é importante, mas é depois, não é agora. Marco, você tá tendo uma miragem também? Que bom, né, Renata? Que bom ver o São Paulo líder do campeonato, com todas as crises, com todas as dificuldades, com mudanças de gestão, com mudanças de treinador. Quando eu digo time grande, supera tudo. E o São Paulo é gigante. Caramba! Como muda Dia 13 rápido, de março de 2026. Guardem essa data, porque o jogo aberto está diferente. Cicinho! Boa tarde, amiguinhos! Não vejo ninguém à minha frente, Sgarbi. A não ser a câmera. Segue o líder. Muita João taca. Pedro, você que no meio da semana, para espairecer a cabeça, surfou nas ondas do mar aqui do estado de São Paulo e agora você foi lá e mergulhou na liderança do campeonato. Tudo bem, um beijo pra você, meus amiguinhos. E tem um senhor, primeiro que eu vou te levar pra surfar também lá. O mais novo golfinho. Não, só pra ver, só pra olhar. Ah, não, tá bom. E, ó, eu tô só assim de longe pra todo mundo. Tá acenando da areia, hein? Não, pensou? Que moral, tá louco. Mas, ó, tem um amiguinho aqui, um tal de Edu da Pena, que tá quietinho hoje. Deixa eu falar, ô Chupetinha. Segue o líder, tá? Ô Chupetinha, segue, desde 2022 Sim. vocês não são líder, Chupetinha. Tá, mas você vai seguir? Deixa eu te falar um negócio, você 4 anos a criança já andou, já tá na escola, vocês 4 anos, junto com o Corinthians, 4 anos, eu sou líder. Você nunca tinha visto aquele cadeirão ver... Acaba da spoiler aí do que eu tava, da minha miragem, cara. Edu, você tem que ficar feliz com o nosso amiguinho. Você tem que fazer hip, 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 hip. Vamos lá, vamos junto, todo mundo. Hip, hip, Ai. Aproveita, é isso aí. Já que eu não posso ser feliz, eu gosto de ver a felicidade ampliada. Mas é aquela história, né? Não é pra todo mundo, né, Chico Garcia? O campeão gaúcho. Chico Garcia, de domingo pra cá, o sorriso não eu tenho tanta coisa pra falar. não sai deste rosto. Meu Deus do Chiquito! Oi, eu gosto Renata do Bragantino. Fã. Você sabe que eu tenho uma dívida eterna Nossa, com o meu Bragantino. Deus, nem me fala no Bragantino. Mas eu tava pensando que hoje é sexta-feira 13, né? Eita. E tá instituído, a partir de agora, que o Jason usará um machado. Eita. Para derrubar os adversários. Cadê o machado? Tá com você. E eu tenho um recado pra Renata também. Você sabe, Renata, que a palavra tem poder. A palavra tem poder. A Renata, ela brada tanto aqui no programa que ela gostaria de ser vice. Pois ela foi vice do Gaúcho, agora é vice-lanterna. A palavra isso, Chico? tem poder. Ô, louco, Chico. Por que isso? Mas sexta-feira Olha, 13. a palavra tem poder, porque efetivamente você está correto. O vice-campeonato gaúcho eu não posso mudar. Mas esse vice, que eu nem sei que vice é esse, eu tenho 33 rodadas ainda pra mudar. Só isso. E lá a gente conversa. Como é essa, Chico? É isso. Tá achando que esse ano é igual ao ano passado? Ó, soberba rolando lá, a gente conversa. Não é possível. Eu quero mostrar
este homem que está hoje com o coração aparente. Tá com lençol nas costas. Eu não sei por que ele está tão alegre, tão feliz, mas aqui, Everton, lembra que segunda-feira você veio e era um desespero, uma tristeza, o estúdio não estava legal. Sim. E agora é tudo diferente. Os São Paulinos deram a volta por cima, Everton. Buenas. Buenas, muchacha, muy guapa. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu não entendo algumas coisas. As pessoas ficam tentando explicar o futebol se baseando em várias coisas, menos no resultado. E ser resultadista, para muita gente, é um rótulo extremamente negativo. Eu não, eu sou um resultadista assumido, um incoerente assumido, porque o futebol não é coerente e, afinal de contas, todo mundo joga para ganhar. Os caras estavam desesperados, batendo no São Paulo, porque trocou de treinador e tal. Ganhou ontem, a turma já chega aí, ipi, urra, e uma festa, e carrear. Ipi, urra. E buzinar. É ruim ser líder agora. Que é ruim. Meu Deus. A inveja é duro. De resultadistas. Agora, para fechar essa minha primeira participação aqui, Renata, o Cruzeiro tá numa fase. Ontem vai para a lanterna do campeonato. O Caio Jorge talvez não jogue sábado, domingo de novo, talvez fique fora. O Romero, 2 semanas fora. E agora o Cássio. O Cruzeiro vai lutar muito pro Cássio voltar este ano ainda, porque uma lesão multiligamentar, vai passar por cirurgia, matar no inferno astral o Cruzeiro. Olha, uma boa recuperação pro Cássio, que é um jogador importante pro futebol brasileiro, um dos mais respeitados. Oi? Peraí. Só um minutinho. Que é isso? Faz favor, me acompanha aqui, meus amigos. Trenzinho. O que tá acontecendo? E mandar só um recadinho pra esse Everton aí. O choro é livre, viu, Everton? Vai ser invejoso lá longe. Seca a bananeira. O problema é seu aí. Olha aqui. É pimenteira. Olha aqui. Pimenteira. Você vai Porque lá em então, Goiás é seca a bananeira. Segue o líder. Eu não sabia, não. É mesmo? Aqui. Olha quem ainda deu uma machadada, ó. Aí, o São Paulo em primeiro lugar é igual elefante em cima da árvore. Daqui a pouco cai, fica tranquilo. É, só uma subida, você vai ver. Vou te passar algo que nós estamos aprendendo a admirar. Verdade, por favor. Machado. Machado? Tem que ter calma, tem que ter muita calma com isso aqui. Mas, ó, realmente aqui, ó, 5 jogos, 4 vitórias. E cadê o Corinthians aqui, que o Ronaldo falou que ia ser líder essa rodada? Era só ganhar que tava aí, ó. Era só ganhar que tava aí encostado. Agora tem o Santos. No pé da página. No pé da página. Agora tem o Santos. Se soprar aqui, ó, vai lá pro outro lado. Rapaz, olha, e cadê? Achou. Um presentinho pra vocês, secadores. Boa. O que é esse sim? Mudem as cores do cadeirão. O que é esse sim? Mudem as cores do cadeirão. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Você viu o cadeirão, você já caiu e despenca do primeiro pra quarto. O Palmeiras, ele cai é um elevador, aqueles de parque de diversões. Você não vai sair, você vai despencar daí. Você não vai sair, você vai despencar daí. Eu quero que vocês preparem uma cadeirinha de bebê pra mim e pro Marcos pra subir. Eu sei que eu tenho que conquistar a confiança do torcedor. Eu sei. Né? Mas nunca foi diferente. Sim, eu fiz isso ontem, velho. Sai daí, Cicinho. Eu fiz isso. Aqui vai ser líder, ó. Vai empatar e machadada na chave. Cadeirão triplo amanhã. Oi? Cadeirão triplo. Many men wish death upon me. Blood in my dog and I can't see. I'm trying to be what I'm destined to be. And niggas trying to take my life. Tem motivo ainda pra comemorar, mas é líder. Tem que ter calma, né, Cicinho? Sem comemorar. Exatamente. Não, pezinhos no chão, humildade como nós sempre tivemos, né, Isgar? Ânimo, doutor. Hoje tem jogo de São Paulo. Ipi, urra. Corre. Hip, hip. Hip, hip. Fazê-lo jogar, cabe agora ao novo treinador Roger Machado, que eu espero realmente tenha sucesso no São Paulo. Nossa, mas é bom. Claro. Meu Deus. Eu espero. Hip, hip. Hip, hip.
Ipe, ipe! Urra! Palpites, vamos lá. Vamos lá, palpite. Ai. Palpites. Começamos com São Paulo e Chapecoense. Ainda não vai ter o dedo do Roger, mas um 2-0 tranquilo. Um 2-0 tranquilo. Paulo, ele nem trabalhou ainda! Tá bom, Chico. Vocês já estão julgando o trabalho do Paulo. Ipe, ipe, urra! Nossa, que alegria, Roger! Vasco e Palmeiras. Marco Aurélio Cunha. 2-1 pro Vasco, Renato Gaúcho na... Olha, sinceramente, pra mim, o meu negócio é trabalhar. Palmeiras? Cicinho. Onde vai ser o jogo? Lá no Rio. Lá no Rio? 2-1, Vasco. Olha. Tu és grande, entre os grandes, és o primeiro. Sério, não precisa voltar mais. Que dia! Tudo foi para o Cicinho. Ontem só deu Cicinho. Hoje, Cicinho, Marco Aurélio Sgarbi. Eu nem posso chegar perto. Deixa eu olhar até de longe, porque eu sei. Eu sei o lugar que eu pertenço nesse momento, só nesse momento. Gente, o Cadeirão, depois de mais de 4 anos, volta a ser vermelho, branco e preto. E além do Cadeirão, temos também a cadeirinha. Então, mas eu tô vendo 2 lugares só. Eu só tô vendo 2 lugares, são 3. Tá faltando mais um. Então, eu quero sugestões até o final do programa. Você que tá no nosso chat aí no YouTube, como que a gente vai fazer com os 3 ao mesmo tempo para que eles possam subir, aproveitar, desfrutar do Cadeirão? E aí? Aqui também vocês podem ir pensando. Eu acho assim que deveria fazer um... Calma, Ronaldo. A sua opinião não vale, não. Não vale, mas não Vamos vale. falar do jogo. Você já viu, como diria um amigo nosso chamado João Pedro Sgarbi, Feliz? o dedo do Roger Machado no time do São Paulo ontem? Não, uma coisa Você que eu viu o dedo? Não, uma coisa que eu já vi na minha história, assim, que eu vou fazer 60 anos já. Nossa, Daqui um tempo- parece tá bem, calma, hein? vou fazer 60 anos. A vida te Agora, tratou o que bem. o que eu já vi? Chacrete. Eu vi chacrete. Aí eu vi Neymarzete. E hoje o que eu estou vendo? O quê? Machadetes. Meu Deus, olha aqui. Machadetes. No jogo aberto, meu Deus. Como é bom estar vivo, né? É melhor estar vivo do que Então estar você morto. pode acionar a Machadete que você quiser. Machadete, o Mor, que é o doutor. Doutor, o senhor foi soberbo ontem. O senhor foi um cara espetacular, não só com o time do coração, mas também com o Vascão. Fale-me mais sobre essas duas equipes, meu bebê, Doledo. Pois é, a vitória do São Paulo era prevista, vamos dizer sério, né? Vamos falar sério. Era um Aí, eu era que eu adversário. soberbo ontem. Era um adversário mais tranquilo pro São Paulo ganhar e tal, no Canindé, clima mais ou menos, superou um adversário que era a expectativa de superar. Agora, jogar lá em São Januário, sem o treinador e reclamar do campo de batata, pelo amor de Deus, né? Não tem cabimento. Campo de batata. Né? Doutor, comemora falou a que- liderança, doutor. Comemora a liderança. Eu acho, Pensa eu no acho que o Palmeiras, Palmeiras... não. Sempre a culpa é dos outros, né, doutor? Sempre é dos outros. Impressionante. Fala da liderança. Depois de 4 anos, o São Paulo é líder do campeonato, ganhou do Chapecoense. Faltou não sei quem. Elenco grande, elenco importante. Fala que ganhou de 2-0, pô, o time jogou bem. Pô, isso aí, pô. É que o Ronaldo perguntou dos dois, Edu. Perguntou dos dois, então eu tô dando aqui. Os jogos estavam entrelaçados. O São Paulo era lógico. pela Aí o liderança. Vasco é encardido lá em São Januário. Já fui lá, ganhei, perdi. É difícil ganhar lá. Então acho que tem que valorizar a vitória do Vasco. Você tomou taca lá já? Já ganhei mais do que perdi. Na época do Eurico, hein? Na época do Eurico. Então ganhei muito lá também. Inclusive o Jorge Wagner jogando um absurdo com aquelas Ai, partidas. chora coração. Chora coração. Meu abraço ao querido Jorge Wagner. Ai, que lateral era este. Ai, eu não aguento mais viver do passado. Vamos falar do presente. O passado também foi ruim pra você, porque o ano passado, sendo a última rodada, quase me... Não, mas eu já tive passados gloriosos, não é o caso. Foi, campeão brasileiro. Sgarbi, eu vi vocês dois juntinhos, você e o Cicinho, já começando a projetar o futuro do São Paulo, porque o presente é maravilhoso e é líder. Primeiro que eu fiquei surpreso, o Ronaldo, 60 anos já. Vou fazer o ano que vem. E não nasceu cabelo branco ainda? Não, tô Cabelo branco? sem cabelo branco. O pneu do carro não Xandão, Mas hein? meu Deus do céu. Tá bom, hein? Calma, Ronaldo. Mas calma. agora, mas agora falando sério, Rei, São Paulo, assim, eu acho muito difícil nessa vitória colocar, mas foi o São Paulo do Roger. Não.
É o São Paulo que eu já estava vendo no Brasileiro, São Paulo desempenhando, São Paulo que não tinha perdido nenhuma partida. São 4 vitórias nos últimos 5 jogos no Campeonato Brasileiro, né? Tem um empate aí no meio. Então o São Paulo realmente está jogando. empate com fora o de Santos, casa. que era para ter ganho. Então o São Paulo está realmente jogando bem no Campeonato Brasileiro. Está desempenhando. E ó, Ancelotti, sei que você está aí com a sua pré-lista, vai convocar. O que o senhor Marcos Antônio joga no meio-campo de São Paulo é impressionante. Partidaça dele, Luciano também, sendo essencial. O Caleri, que voltou de uma lesão seríssima no joelho, já tem vários gols na temporada, artilheiro assim de São Paulo. Mais que o Memphis. Muito mais, tá doido, não tem nem comparação. Então, assim, realmente foi um São Paulo que vem jogando bem no Brasileiro. Eu espero que o Roger agora, claro, já é o treinador de São Paulo, a gente falou sobre essa mexida, tudo, que mantenha esse time, porque é um time que tá dando certo, tá jogando, e que o São Paulo tenha sucesso. Sua confiança, o Roger? Não, tem que ter calma. Olha, o Cicinho já falou bastante, vai falar muito mais ainda hoje, mas é impressionante. O super 2-0 sobre a Chapecoense, claro, valeu liderança. Mas era obrigação de São Paulo ganhar em casa da Chapecoense. E Chico Garcia nas redes sociais transformando isso num mantra, num discurso pro ano inteiro. 33 rodadas ainda temos o campeonato. Só para lembrar, Chiquito. Tá segurada, Chico. Que legal, que legal. Porque o desafio do Roger era muito grande ontem, falando bem sério. Quando normalmente o técnico chega num time, é porque o time não tá legal. E não era o caso do São Paulo. Tecnicamente, o Crespo vinha fazendo um bom trabalho. Tanto que ele dividia a liderança com o Palmeiras. E às vezes, quando o treinador chega para substituir um treinador que não tá legal e que o time não tá bom, o mínimo que ele faz já é motivo para você exaltar. O cara pelo menos sacudiu o vestiário, fez um ajuste tático ali e melhorou. O desafio do Roger é tão grande que ele precisa manter o nível do Crespo e ainda superar. E ainda vencer uma desconfiança da torcida que ele só vai conseguir com resultados. Então eu brinquei que o Roger é o líder do Brasileiro, porque hoje é o que está posto, mas é óbvio que é uma manutenção. O Roger, inclusive, usou como exemplo aquela vitória do São Paulo contra o Grêmio, que foi realmente um negócio, assim, um amasso do São Paulo, foi 2, era para ter sido, o Everton pegou pênalti, era para ter sido 5 aquele jogo. E o Roger usou aquele jogo, aquela postura do São Paulo, como um exemplo a ser seguido. E ontem o gramado até atrapalhou esse tipo de jogo. O Marcos Antônio, que fez um baita jogo, jogaria muito mais se o campo tivesse Você seco. também é Machadete? Há muito tempo. Então eu sei do que estou falando. Roger não está por acaso na liderança, o São Paulo não está por acaso na liderança. Tem elenco para isso, esse meio campo aí, com Bobadilha, Marcos Antônio e o Danielzinho. Esse trio de ataque com caras que a gente estava esperando se recuperar, né? Então, assim, a partir de agora, o desafio do Roger é imenso. Mas do jeito que o São Paulo jogou, vem jogando, na verdade, o Roger ele só tem que fazer ajustes pontuais para esse time continuar na liderança. Chiquito, agora falando sério, dia 13 de março de 2026, para você hoje, dá para dizer que o São Paulo é um sério candidato ao título brasileiro? Olha, essa palavrinha que antecede o candidato aí, ela me pegou. O sério candidato. Flamengo e Palmeiras estão numa prateleira, Renato. Eu acho que em termos de projeção, elenco e tudo mais. Existe uma segunda prateleira que eu acho ela mais ampla. E aí é onde está São Paulo, onde teria o Cruzeiro, né? Mas não está conseguindo. O Fluminense, evidentemente. E aí você pode... Bahia. Será que o Corinthians tem condições? Será que o Bahia eu acho que é uma possibilidade. É uma prateleira, uma segunda prateleira que ela mais corintiano? Ela tá mais aberta. Não, é que o Corinthians precisa chegar, né? Ele só é corintiano quando ganha. Só quando ganha. Você aqui. Não, eu sou gremista. É só quando ganha que você é corintiano. Então, quando ganha... Mas agora eu tenho um carinho pelo São Paulo também e pelo Vasco. Seja bem-vindo, Machadete. Tenho muitos amores. Mas, enfim, tem uma primeira prateleira que são dos favoritos. E aí eu acho que se a gente mudar a nomenclatura, dá para colocar o São Paulo como candidato, sim. Não, favorito. Agora, Everton Guimarães. Realmente, o São Paulo fez essa mudança drástica, rápida, tira o Crespo, vem o Roger Machado. E o time não sentiu, pelo menos, esse jogo, mas tem uma temporada muito longa ainda para a gente poder avaliar de perto esse São Paulo, que vem superando crises. Passou por um quase impeachment, depois uma renúncia, se reorganizou, o Alisson saiu, que era um jogador importante, e o São Paulo continua bem. O Renato, quando você acorda de manhã, você olha no espelho e fala, bonita.
Bonita. Menina linda! Menina, você tá ficando louco, velho. Ela conversou com você, você só viu isso, velho? Se eu falar o que eu converso com o espelho, você não vai gostar. Chico, eu quero Chico Garcia ao meu lado. Chico Garcia, que a partir de agora eu vou... Não, calma, não é briga não. Calma. Agora é machadete. Ô Chico, deixa eu dizer uma coisa pra você. Esse cabinho aqui tá me incomodando. Deixa eu dizer uma coisa pra você, Chico. Você falando aí, Chico, eu tava achando que era o BAP que tava aqui, sabe? O BAP do Flamengo. Mudasse seu nome pra Chico BAP. É impressionante como você tá falando que nem ele. Porque pelo que você falou, a impressão que dá... Porque o BAP falou que o Flamengo tava aqui de intruso, que ele tinha que estar lá jogando na Europa, etc e tal. Pelo que você falou do São Paulo tá aqui de intruso, né? Não. Deveria estar jogando na Europa, disputando a Premier League, a Liga dos Campeões, né? Porque do jeito que você falou, cara, sabe, eu tô vendo você meio excitado com a questão do Roger, assim como os Trilcas estão também com a vitória. Ontem xinga, hoje aquela palavrinha do Renato Gaúcho e de repente, lá, né? Gente, o Isgarbinho mandou uma mensagem para mim ontem à noite, eram as 8h40 da noite, Isgarbinho me mandou uma mensagem no WhatsApp, escreveu assim: HG, pode falar? Eu disse sim. Ele falou, cara, eu cada dia que passa eu tô mais amarrado no Rui Costa. Eu falei, mas esses dias você estava chamando de Rui Costa? Sai fora, Um dia desse estava chamando de Rui Costa. Aí de Rui Costa, o cara ficou Pão Costa. E o Chico falando que o São Paulo tinha que estar jogando, era na Europa. Ô, gente, melhor futebol do Brasil hoje. Como diria, hoje, 13 de março, melhor futebol do Brasil. Quem tá dando espetáculo? Ninguém. O São Paulo hoje, do Roger, pratica o melhor futebol do Brasil. Não, do Roger não, calma, dá uma segurada. O São Paulo pratica... O Roger chegou ontem. Quem é o técnico do São Paulo, Isgar? Quem foi o técnico que construiu essa campanha? Você que tá sendo oportunista. E quem é o técnico que venceu a Chape? Você tá sendo oportunista, tem que ter calma. Ele tem que manter... Você não pode falar a mesma coisa do Leonardo Jardim. Nossa, acabou com ele. Pode, mas pode. Ah, então é o Flamengo do Leonardo Jardim que foi campeão carioca. Que foi campeão carioca. Não foi. Ah, Chico, pelo amor de Deus, não. Não. Como não? É o Flamengo do Felipe Luiz. Irmão, na súmula vai estar lá Léo Jardim. Na súmula vai estar lá. Só que, ó, deixa eu falar pra esse gordinho de Minas, ó, você tá com uma inveja, irmão, mas você tá com uma inveja. Que isso? Que o seu Atlético primeiro foi amassado pelo... Ó, seu Atlético foi amassado pelo... Pô, você, né, mano? Seu Atlético foi amassado... Eu que não sou. É o espelho. Seu Atlético foi amassado pelo Inter, amassado, deu sorte, e o Cruzeiro tá lá na lanterna ali, então você tá com uma inveja de que é líder, irmão. Segue o líder. E o final do jogo contra o Inter, amassado, e o final do jogo... Eu tava com saudade. Vai sobrar pra Renata, vocês vão atacar a Renata de graça. Mas ele falou que ele é um comentarista resultadista, então é isso. O resultado foi do Galo, mas a atuação foi do Inter, que saiu a ver navios de lá. E eu tava com saudades da soberba São Paulina nesse programa. A soberba São Paulina nesse programa. Tava com saudade, então agora aguenta, irmão. Pode aguentar agora. É isso aí. Boa. Boa, Que coisa, hein? Ai, não sei, uns pesadelos por aí frequentes na minha vida, não é? Aproveitem a felicidade, se abracem na felicidade, suguem a felicidade. É isso. Depois chorem. Absorvam a felicidade. Gente, esse ano tá tudo muito diferente. Campeonato acelerado, as coisas acontecendo. E agora o São Paulo volta à liderança da competição. Edu Dracena, você ontem saiu tão confiante aqui do programa. É o Vasco, é o lanterna do campeonato e tal. Bom, o Vasco lá, tava me deixando um pouquinho, né, mais animada. Porém, o Palmeiras perde e o São Paulo vai e vence a Chape. E agora, Edu? Agora é buscar novamente a liderança. É claro que o São Paulo fez o dever de casa, ganhou da Chapecoense. Um resultado até, como o doutor falou, a gente já esperava. Agora, o Palmeiras, jogando contra o Vasco, a gente não esperava. Até porque, né, por mais que a chegada do Renato, né, aquela empolgação... Você lembra da palavrinha que o Renato usou na entrevista? Você acha que sobrou ao Vasco o que faltou ao Palmeiras ontem? Aquele T maiúsculo, assim? Mas eu vejo assim, Chico, no segundo tempo do Palmeiras, o Palmeiras cansou. E o Vasco aproveitou. Peraí, deixa eu terminar. O Vasco aproveitou e jogou muito bem. Encurralou o Palmeiras. O Palmeiras ficou a ver batata. Eu tô acostumado, irmão. Depois que vocês de 4 anos.
Mas vem cá. Calma aí, vocês não estão com Foi dó do Edu? justa. Não, que dó. Não precisa ter dó de mim, não, irmão. Eu sou Palmeiras campeão. cansou, Sou gente. campeão paulista, meu irmão. Vocês não são. Quanto tempo vocês mais são um campeões? E o Abel não fez falta na beira do gramado? Não Claro fez? que Fez fez. falta. Sempre E outra, faz. é errado Pois a é, expulsão dele. É errado a expulsão dele. Ele não deveria ter sido expulso. O Abel tem que repensar as atitudes depois do jogo. Entendeu? O Flaco tá perdendo muita Edu, bola. era pra falar do São Paulo e você já ficou falando do Palmeiras, engatou uma quincha. Chorando, eu nunca vi. Chorando nada, tem que ser. E outra, ganhou, parabéns, ganhou o título, é isso aí. Agora é cobrança, meu irmão. É Libertadores, é brasileiro, é. Ganhar tudo, tem que ganhar tudo agora. Tem que disputar. Opa, tem que disputar. Tem outros times, Agora o público... Só pra saber, calma aí. Agora o público entendeu o apelido do Edu da Pena, né? Porque assim, quando perde ele fica... Ai, o Palmeiras tá cansado, eu quero cair. Aí reclama da batata, eu não agora tá reclamei, reclamando não, do Abel, tudo quem não joga. Que mais? Claro, ei, vem cá, deixa eu te falar, vocês não estão acostumados a ganhar. Uia! Não. O São Paulo, há quanto tempo vocês não é campeão? Então, meu irmão, a gente foi campeão, não foi nem semana, não deu nem uma semana de título, né? Então fica tranquilo. Eu tô na Zé, ressaca de 4 título também, anos que eu te vocês não entendo. são líderes. Eu te entendo Bem também. comemorado o título. Ó, Corinthians? Não sei. Já mais São Paulo e já a derrota do Palmeiras para o Vasco na estreia de Renato Gaúcho. O Palmeiras tava cansado, Rê, calma. Chico, que semana abençoada pra você, né? Olha o clássico aí, minha gente. Que clássico! Santos e Corinthians. É jogo grande, é rivalidade, é emoção até o último minuto. Aquele tipo de partida que a gente já sabe vai ter muita resenha depois. E tem um golaço que você pode marcar. É o seu chute na Novibet. Clássico imprevisível, clássico raiz. E para deixar essa rodada ainda mais emocionante, a Novibet preparou uma promoção especial. Preste atenção, se você apostar no Santos para vencer, a odd é 100. Isso mesmo, odd 100. Funciona assim, aposte o valor que você quiser e se o peixe ganhar, você leva o quanto você colocou vezes 100. É para deixar o clássico ainda mais emocionante. É isso mesmo, mais diversão para você aproveitar a plataforma. E na Novibet tem de tudo. Golden Sub, pagamento antecipado, se o seu time abrir 2 gols, combos de apostas e muito mais. Marcou, recebeu. É emoção do começo ao fim. Então já sabe, não fique de fora desse clássico. Aponte o celular para o QR Code que está na tela ou acesse novibet.bet.br e faça agora o seu palpite. Clássico é clássico, meu amigo. Não tem favorito, mas uma coisa é certa, o seu palpite pode fazer a diferença. E lembre-se, aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade e é apenas para maiores de 18 anos. Bom, a polêmica, que nem é polêmica, não é? Mas o assunto da derrota do Palmeiras para o Vasco virou a coletiva do João Martins falando que o gramado parecia mais batatas. Meu Jesus Cristo. Batatas, é isso, Ele João gosta. Martins. Num campo pesadíssimo. Parece que jogaram ontem neste campo, mas já não jogavam há 11 dias e vamos continuar a falar de sintéticos enquanto a CBF não tomar uma atitude. Na televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. O campo é com altos e baixos, quase de meio metro. Mas pronto, isso é o que é o futebol raiz. Mas estamos em 2026 e há coisas que não mudam, mas a culpa é do sintético. No domingo tivemos um jogo pesadíssimo, onde a bola não andava. Hoje aqui, no primeiro tempo a bola não andava, depois começou a chover, tornou-se um pequeno batatal. O campo do Vasco, digamos que não é nota 10, mas é um bom campo, entendeu? Mas eu prefiro jogar 1000 vezes no campo do Vasco, se eu fosse jogador, do que jogar na grama sintética. Entendeu? Com todo o respeito. Acho que o Palmeiras tem um grande plantel, tem um grande treinador que é o Abel, que eu me dou muito bem com ele. Tem horas que, no momento que as coisas não dão certas, que não consegue uma vitória, a gente não tem que procurar desculpas, entendeu? Ele tem estrela, já falei isso aqui. Começou muito bem. Renata? O quê? A diferença é que reclamou do campo, que tem um batatal embaixo.
O Calleri saiu do campo ontem falando que gosta de campo ruim, campo duro, raiz, que ele gosta de lama, que ele quer fazer gol em qualquer campo. Essa é a diferença de você criar um jogador que tem casca do nutelagem, né? Então, tem que criar um jogador em qualquer campo, pô. Sintético, campo ruim, então campo é diferente. bom. O Calleri foi lá e falou, eu gosto de jogar em campo ruim. Falou, e fez gol e tudo. Agora, lá não, tem que ser o gramadinho, tem que estar tudo bonitinho. Pessoal... Cara, futebol, gente, vamos fazer Gente, futebol. mas para aí, esse resultado passou pelo gramado, é isso? Não, então, o João Martins é impressionante. Toda vez que o Palmeiras perde e ele tá na beira do campo, alguma coisa ele faz. Sistema, agora batata no campo, a fita lá na boca dele de que não pode falar. Cara, que dessa vez não teve problema com a arbitragem. Pra ele falar, porque pelo amor de Deus. É verdade. E assim, não enaltecer o jogo do Vasco. Outra coisa. Renato Gaúcho chegando agora, pô, na minha opinião, vai fazer um grande trabalho no Vasco. O Vasco jogou bem, o Vasco fez principalmente no segundo tempo, fez uma partida interessante. Ali vai na entrevista, quer falar de gramado. Mas eu tenho uma Logo pergunta. você, João Martins, que passou por tanta situação de gramado aí no Allianz Parque, menos, né? Eu tenho uma pergunta pro Ronaldo. O gol do Thiago Mendes, aí eu não sei se foi o gramado, mas ela não dá um kickzinho antes dele chegar na bola? Sua observação foi perfeita, Chico. Muito obrigado. Hoje você está demais. Eu tô feliz. Mas eu comentei isso no Nacional, você não percebeu? eu não ouvi, desculpa. Não é mentira, eu não comentei não. É o gramado, bebê. O gramado é de... Quando você tá no tapetinho, a bola, ela vai diferente pro gol. Ela acaba deslizando, porque ela não tem tanto atrito, aquela coisa toda. E o atrito que tem é com plástico, entendeu? Uma coisa parecida com plástico. E com a grama, ela já pinga diferente por causa do solo. Por isso que ele falou que tinha batatas. Porque ele achou que o campo tinha batatas. Por causa do gol. Mas não tinha. A verdade é que... Batata! O Sgabi não conhece essa É bom ver meus amigos ver se o Palmeiras perde, rapaz, a vibração Hoje eu ia trazer umas time, batatas pra cara, fazer o teste aqui no nosso gramadinho, mas acabei esquecendo, né? a batata ali embaixo. Everton Guimarães, o Palmeiras deu aquela tropeçada até inesperada, o Vasco sofrendo pra poder fazer seus pontos. Chega o Renato Gaúcho, dá aquela motivada na rapaziada, e aí o cuiabano entra, joga muito bem, o Thiago Mendes já vem tendo boas atuações, mas o time talvez não ajude, e o Vasco comemora, e o Palmeiras lamenta e perde a liderança, Everton. Próximo adversário do Cruzeiro aqui domingo, hein? Meu Deus do céu, esse Vasco aí. Jogar em São Januário com o Vasco, eu tô de acordo com o doutor Marco Aurélio, é sempre muito difícil. O Vasco é um time muito complicado ali, São Januário é um caldeirão, ponto. Agora, eu não vou ficar aqui queimando o meu fosfato, falando ou dando ouvidos ao auxiliar que destacou aqui, que o gramado... Cara, gramado é ruim quando você perde. O gramado sintético é ruim quando você perde, sabe? O Palmeiras perdeu porque teve um futebol fronha defensivamente, mais uma vez, fronha. Um dia desses eu disse aqui sobre a displicência que eu noto, às vezes, joga muita bola, sou fã do Andreas Pereira, aí brigaram comigo. Mas ele jogou muito, estou falando de displicência. Quando o Gabriel Menino, olha onde eu estou indo, foi contratado pelo Atlético, eu conversei com o Gabriel Amorim, lá do Pó de Porco, falei, Gabriel, por que o Palmeiras não quis ficar, Everton, displicente? Às vezes se desconcentra do jogo. É a defesa do Palmeiras. Não dá o lance aqui, ó. A linha de passe na entrada da área, os caras marcando com o olho. Me ajuda aí. Aí, lateral vacilando, defesa marcando com o olho. Como é que não pode acontecer isso aí, não, gente? Estão falando do Palmeiras. É um elenco espetacular, é um trabalho do Abel de muito tempo. Esse time tem que responder melhor defensivamente. Não pode ser tão facilmente atraído como foi aí pela equipe do Vasco da Gama. Os caras metendo linha de passe na entrada da área e os caras do Palmeiras da defesa de boca aberta assistindo. Me ajuda aí. Eu vou perder tempo falando de gramado? Me ajuda. Pois é, virou o gramado, sendo que o mais importante deveria ser falar sobre o futebol. E o que faltou no futebol do Palmeiras nesse jogo especificamente, além dos jogadores que não estiveram à disposição, hein, Edu? Renata, eu vejo que o Vasco foi merecedor. Não estou aqui desmerecendo a derrota, a vitória do Vasco da Gama, até porque o Renato colocou a equipe no segundo tempo que mudou a postura.
né? A atitude, a torcida veio junto com o time também. A gente estava zoando com você, mas a parte física pesou no jogo. Não, pesou. E aí, o Palmeiras não conseguia O Palmeiras correr jogou atrás do domingo, 8h30 da noite no campo pesado. Jogou ontem também no campo pesado. Não desmerecendo o Vasco. Ontem foi quinta-feira, o cara pálida. Ei, o Vasco Ontem foi merecedor. quinta-feira. O Palmeiras no segundo tempo não. Eu falei aqui que o Corinthians foi pra uma final paulista jogando na quarta e no sábado. É a mesma coisa, velho. E o treinador demorou pra mexer no time. É que o treinador não tava. E não teve nem comemoração nesse campeonatinho, vocês nem comemoraram. Vai lamber sabão. Você tem que falar que seu time não jogou nada, rapaz. Seu time não jogou nada. A gente comemora brasileiro. O treinador também não tava, você tem que falar isso aí, velho. Você não sabe perder. Vocês não sabem perder. E vocês foram vice. E vocês perderam pro vice Vasco da Gama. Vocês perderam pro Vasco da Gama também, que é vice também. Vocês perderam pros caras, velho. Vai lamber sabão. Chupava chupeta quando o Corinthians foi líder. O cara tá brigando com o Ronaldo e fala, me sobrou pra mim, velho. O bom de ser líder é isso. Você ouve a turma lá atrás brigando. Não, mas sobrou pra mim, velho. Briguem mais, menino. Eu só fico observando aqui da pipoca, não é camarote, é pipoca o meu caso, lá embaixo. Só que uma coisa, o Palmeiras, quando ele joga... O ano passado, no G6, os times que lá estavam, ele não vencia. Isso foi uma reclamação, o Capelanes falava sobre isso. Agora ele ganha dos mais difíceis e aqueles que a gente olha e pensa, não, essa aqui o Palmeiras vai vencer, ele não leva. Soberba. É Robin Hood, né? Não tomou 4x0 do Novo Horizontino na fase de grupos do Paulista? Trocou o G4 pelo G16? Vamos ver como termina. Bom, o São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro e vai brigar para manter essa liderança já no final de semana, porque amanhã começa a 6ª rodada da competição. E o primeiro jogo será Vitória e Atlético Mineiro no Barradão. Na sequência, clássico carioca no Newton Santos, Botafogo e Flamengo. E teremos continuidade com essa 6ª rodada com vários jogos. Olha só, Fluminense e Atlético Paranaense lá no Maraca. Santos e Corinthians, Ronaldão, Vila Belmiro. No mesmo horário, ai, ai, ai. Inter e Bahia. Esse foi o Chiquito, viu? 18h30, Allianz Parque, perceberam? Aleluia, a volta do Allianz Parque, Palmeiras e Mirassol. No mesmo horário, Coritiba e Remo se enfrentam. Mais tarde, Bragantino e São Paulo. E na segunda-feira, no Mineirão. Acho que é segunda, não é? Ou é domingo? Já quero conferir. Acho que é domingo sim. É domingo? Então tá bom. Cruzeiro e Vasco. E agora temos mais um jogo. Segunda é só Chapecoense e Grêmio. É isso aí. Chape e Grêmio, Chico. E agora é o seguinte, vamos para o clássico. E temos o São Paulo, e temos o Palmeiras, e temos muita coisa. Vamos com palpites, começando por Palmeiras e Mirassol. Chico. Palmeiras e Mirassol, 2x1 Palmeiras. Sgarbi. 3x1 pro Palmeiras. Cicinho. 1x1. Marco Aurélio Cunha. 1x1 também. Esse jogo passado aí vai pesar. O gramado cresceu, né? Hein? Ronaldão. Mirassol, 3x0. Olha! Eu vou de 2x0 para o Palmeiras. Edu Dracena. Eu vou de 3x0 Palmeiras. Nossa, soberba. Tá vendo? Soberba. Isso, gente. Everton Guimarães já foi, né? Então não está mais entre nós. Agora, Bragantino e São Paulo. Chiquito. Bragantino e São Paulo vai ser 1x0 São Paulo. Edu. 1x0 Bragantino. Ronaldão. Apesar do Bragantino também sempre apanhar do São Paulo, 2x0 Bragantino. Vou torcer pra ver se você faz alguma coisa esses caras aí. É possível. Só contra o Como eu Corinthians. tô errando tudo, agora eu também vou rasgar o manual, né, de palpites. Vamos lá. Não, eu tava bem nos palpites. Agora que eu dei uma... Tá bem, mas piorou, 2x1 né? para o Bragantino. Olha lá. Ô, bebida. O Sgarbi torceu, falando que você Porque quando eu falo uma coisa, acontece outra. Se continuar igual essa semana, que já é outra semana, domingo, né? Nossa. Eu tava bem até a final do Paulista. Não dura mais de uma semana essa fase da Renata ruim, cara. Não dura. E aí? São Paulo ganha 2x1, Rê. Cicinho. Estou machadado. Machadinho. O Crespo ganhou 2x1 lá, então, Roger, 3x1, meu brother. E você, Marco Aurélio Cunha? 1x0 São Paulo. Boa, doutor. Ó. 1x0. E agora vamos para o clássico Santos e Corinthians. Chico. 1x1. Edu. 2x0 Peixão. Sgarbi. Neymar faz 2. 3x1 pro Santos. Cicinho.
O Memphis vai conhecer a praia e 3-0 Santos. Marco. 2-1 Santos. Este clássico, estou com Chico Garcia, será 1-1. Ai. Ronaldão. Ué, pra você não é bom jogando na casa do adversário? Não, o bom é você torcer contra o Corinthians, que aí dá certo. Vai, Corinthians! O bom é isso, põe na sua Eu cabeça. falei que ganhava do Coxa. Então, perdemos. Mas eu não falei que o Corinthians ganha, eu falei 1-1. Ah, você falou 1-1? É. Então, 2-0 Corinthians, 2 gols de Yuyu. Ele vai estar narrando, hein? Ronaldão, e essa visita da torcida organizada do Corinthians no CT, dando aquela pressionada, aquela cobrada antes do clássico diante do Santos. Você falou tudo, menina Renata. Foi o quê? Uma visita, por enquanto, uma visita. Daqui a pouco vai passar... Como é que é, doutor? Da visita pode passar o remedinho, né? Toda visita tem um remedinho. Mas isso é porque o São Paulo é líder e o Palmeiras é vice-líder? Não, isso é porque não jogou nada contra o Curitiba, bebê da Renata. Não jogaram nada. Crise nada. no Corinthians. 35 mil pessoas numa chuva, frio. A torcida ali e os caras numa manhaca desgramada. Então tem que fazer assim, tem que conversar primeiro, né? Pra saber o que tá acontecendo. O que tá acontecendo com o Bito? Tem que receber, você acha? Salário tem que estar em dia. Não, tem que receber os organizados. Ah, receber sempre é bom, né? É. Eu acho legal. Melhor que pagar, né? Melhor que pagar, né? Pagar, muitas vezes você pode até parcelar. Mas para receber é bom sempre... Então, o que eu tava falando mesmo? A cobrança. A torcida, visita, cobrança, visita. Tem que ter. Porque tem uns jogadores aí que ficam deitados dentro do troféu. E o Edu fez a mesma coisa, eu até entendo. Mas não pode. Agora tem que pensar no campeonato. Olha, hoje cedo eu estava com ela na redação, agora ela já está lá de plantão a postos, acompanhando essa conversa entre torcida organizada, querendo dar aquela pressionadinha, trocar uma ideia com os jogadores do Corinthians, o time não vai tão bem. Tati, quais são as novidades por aí? Boa tarde para você. Oi, Renata, muito boa tarde para você e a todos. Fábio França vai mostrar aqui para vocês. Esse portão aqui do CT do Corinthians, ele fica mais na parte de trás, não é o portão principal. Inclusive, é a base que usa essa entrada aqui. Foi por aqui que cerca de entre 15 e 20 torcedores aí organizados, né, de várias torcidas organizadas, vieram para cobrar o elenco. A imprensa está aqui na porta aguardando, né, os carros parando por aqui, o pessoal chegando, porque é uma informação de última hora que chegou há pouco para a gente também. Esses torcedores estão lá dentro conversando com os atletas, é um tom de cobrança mesmo, porque o Corinthians foi eliminado no Paulistão pelo Novo Horizontino, está a 4 jogos sem vencer, caiu muito na tabela do Campeonato Brasileiro, está em 10º com 7 pontos, o tom é de cobrança, esses torcedores entraram e a gente está aqui de plantão aqui na porta, aguardando o momento que eles vão sair por aqui, provavelmente vão também falar aqui com a imprensa, contar mais ou menos como que foi essa conversa lá dentro, vão vazar também aqueles vídeos que a gente costuma ver da torcida com os jogadores por lá, e a gente aqui o tempo todo de olho, como o Negrão está colocando aí o barulho, portão abre, portão fecha, e a gente sempre de olho, esperando que esses torcedores saiam por aqui, mas por enquanto uma movimentação tranquila. Eles entraram, não saíram ainda, e a gente vai ficar aqui aguardando qualquer novidade. Valeu, Renata, volto com você. Tati, pelas informações, já passou o ônibus, mas não tem torcedor ali dentro não, hein? Que coisa. É a molecada saindo ali da base. Aquele ônibus também, na minha época, era o que levava a gente para os jogos. É o mesmo? É o mesmo. Deram uma garfada nele lá. Deram uma recalchutada. Uma recalchutada. Aí ele tá indo com o pessoal. Bom, Cadeirão! Falando nisso, agora o primeiro lugar da Série A estará representado aqui no programa da nossa maneira. O Cadeirão, dessa vez, está preto, branco e vermelho, tricolor paulista, dominando a Série A lá em cima. E eu só estou querendo saber como Marco Aurélio, Cicinho e Sgarbi farão para dividir essa subida no Cadeirão. Quem pediu ontem para pintar o Cadeirão foi o Cicinho. Não, essa é do Sgarbi. Qual que é a minha? Cadê a da doutora? Segura aqui. Quem que vai subir? Vou subir aqui. Segura esse trem aí, Cicinho, moço. vai, Cicinho. Lá em cima você me dá. Segura aí, senão... Respira, Cicinho. Vai cair, É bom Cicinho, você não demais, sabe. Cicinho. Mudança do
machixe é brincadeira. Cadê a cadeira do doutor? Traz aí. Eu sou do machixe. Cadê? Tem outra cadeira do doutor? Chega lá, cadeira lá. Aqui, ó, doutor, seu cadeirão, vem. Essa é de churrascaria, essa aí, hein? Nós, Garbi. Aqui no programa, Como que é, Cicinho? o Como trio que é isso? São Tá secando, Paulino, menina? Cicinho, Marco Aurélio Cunha e João Pedro Sgarbi, comemorando a liderança retirada de Edu Dracena. Posso ajudar, Renato? Pode. Menino? Vai, vamos lá. Ipe, ipe. Vai, Rona! Segue o líder. Ai, que inveja! Secadores, chora, secadores. Mas não sabe comemorar, não sabe pôr de óleo, não sabe comemorar. Sejam felizes, aproveitem, exerçam a liderança. Um ótimo final de semana para todo mundo. Até segunda, valeu, beijo, né? Chega com os donos da bola. Imagina.